Correção PET, oitavo ano, volume 3, semana 3. Se você achou fácil ou difícil, já peço para você comentar aí embaixo, enquanto eu rodo a vinheta. Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, corrigindo então a semana 3 do PET, volume 3, oitavo ano. Para correção dos outros PETs, eu já falo para vocês olharem aí em cima, nesse card que está passando aí em cima, porque afinal de contas a gente tem corrigido aí os PETs do oitavo ano, do terceiro ano e do sétimo ano. Também já peço para você ir lá no Matemática no IF no Instagram e no Facebook e acessar o nosso site matemáticanoif.com.br. É claro também, pessoal, já peço para você se inscrever aqui no canal, porque afinal de contas eu sempre coloco aqui dicas, aulas e muita resolução de exercício que vai ajudar você a dominar as provas de matemática, hein? Comenta, compartilha e ativa a notificação para você ter acesso a esses vídeos assim que eles saírem, hein? Bom, galera, olha só. A semana 3 do PET do oitavo ano, ele ainda continua com o tema de geometria, só que agora a gente vai focar um pouco no triângulo, e na mediatriz e no ponto médio, tá ok? Então, como de costume, para a gente fazer os exercícios, eu vou dar uma aulinha bem rápida aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Um triângulo, basicamente, são polígonos que possuem 3 lados. Então, eu estou desenhando um triângulo aqui na tela. Eu tenho aí 3 lados. E em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus ângulos internos é 180 graus. Por exemplo, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui de beta, são letras gregas, tá? E esse ângulo aqui de gama, se eu somar alfa mais beta mais gama, eu vou ter exatamente 180 graus, pessoal. E isso é muito importante porque nos ajuda a resolver os exercícios, hein? E olha só, se for para gravar alguma coisa de triângulo, lembra que os ângulos internos de um triângulo é sempre, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Então, se eu somar alfa mais beta mais gama, ou somar qualquer ângulo que eu tiver, esse, com esse, com esse, eu vou ter 180 graus. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. O triângulo, ele é classificado por 2 tipos, pelos seus lados e pelos seus ângulos internos. Vamos falar aqui pelos seus lados primeiro, tá bom? Então, eu tenho a primeira classificação dos ângulos, eu tenho quanto aos lados. Então, eu tenho esses 3 tipos aqui. Então, olha só, galera. Esse triângulo aqui, ele é chamado de equilátero. Mas por que, Vinícius, ele é chamado de equilátero? Porque os lados dele são iguais, os 3 lados são iguais. Então, se eu falar que aqui vai valer, por exemplo, aqui vai valer 2, aqui também vale 2, a sua medida vale 2 e aqui também vale 2, tá ok? E ele tem uma característica muito interessante, que é os seus ângulos internos, ó, os seus ângulos internos, eles são de 60 graus, eles medem 60 graus, ó. Mas por que, Vinícius? Afinal de contas, se os 3 lados são iguais, e nós sabemos que a soma dos seus ângulos internos vale 180 graus, que é a definição que nós olhamos aqui, se eu pegar os 180 graus e dividir por 3, os 3 lados são iguais, né? Eu vou ter exatamente 60 graus. Então, em um triângulo equilátero, eu falo que os seus ângulos internos valem 60 graus. Beleza? Agora, nós temos esse caso aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele é chamado de isósceles. Isósceles, ó. Isósceles. Vamos fazer o isósceles bonitinho, ó. Isósceles. Por que, Vinícius, ele é chamado de isósceles? Porque eu tenho 2 lados iguais, ó. 2 lados iguais. 2 lados iguais significa que se, por exemplo, aqui vale 2, aqui também vai valer 2. E aqui eu posso falar que aqui vai valer 3, por exemplo, ó. Beleza? Eu tenho 2 lados iguais. Necessariamente, nesse ângulo aqui, ó, que está fazendo o vértice com esses 2 lados iguais, eu chamo de ângulo do vértice, tá? E esses 2 ângulos aqui, ó, eu chamo de ângulos da base do triângulo isósceles. Se aqui vale, por exemplo, 120 graus, aqui, se afinal de contas a soma dos ângulos internos vale 180, então esses 2 lados, esses 2 ângulos aqui, ó,
Eles são iguais. Então, se eu tenho 120 graus, para 180 falta 60. Então, aqui vai valer 30 graus e aqui vai valer 30 graus. Beleza? Então, um triângulo isósceles é o quê? Eu tenho dois lados iguais, tá? Dois lados iguais. Beleza, galera? Tranquilo isso aí? Maravilha. Agora, quando eu tenho os três lados diferentes, esse lado aqui vale um determinado valor, esse vale outro valor e esse daqui também vale outro valor. Então, por exemplo, se eu falar que aqui vale 2, aqui pode ser que aqui vale 3, aqui vai valer 4. São três lados iguais. E os seus ângulos internos, eles são diferentes, tá? Eles são diferentes. Então, aqui vale um determinado valor, aqui também vai valer um determinado valor de ângulo e aqui também outro determinado valor de ângulo. E eu chamo esse triângulo de escaleno, porque ele tem os três lados iguais. Recapitulando, classificação de triângulos. Quanto aos lados, eu tenho o equilátero, eu tenho o isósceles e o escaleno. Beleza? Agora eu tenho a classificação de triângulo quanto aos ângulos internos. Olha só, lembrando que a soma dos ângulos internos ele vale 180. Eu tenho esse triângulo aqui que é chamado de retângulo. Retângulo. Mas por que, Vinícius, retângulo? Porque eu tenho um ângulo interno aqui que vale 90 graus. Um ângulo desse triângulo aqui, ele vale 90 graus. Então, esse daqui é o ângulo, que nós sabemos que ele é um ângulo reto. Então, se eu tenho esse ângulo de 90 graus aqui, que nós até podemos colocar aqui, ó, 90 graus. Então, aqui, por exemplo, pode valer um determinado ângulo e esse daqui um outro valor de ângulo, né? Lembrando que se são 90 graus, se são 180 graus a soma dos ângulos internos, então eu tenho 90, eu posso pegar o 90, vai sobrar 90 para esses dois ângulos aqui, né? Agora, pessoal, eu tenho esse ângulo, esse triângulo aqui que é chamado de acutângulo. Esse triângulo aqui, os ângulos internos, ângulos internos agudos, tá? Os seus ângulos internos são agudos. O que é um ângulo agudo? É aquele ângulo que está entre 0 graus, né? Eu vou chamar ele de alfa, e 90 graus. Ele não pode ser nulo, que é o 0 graus, e nem 90, que seria o reto, ângulo reto. Então, esses ângulos eles têm que estar com medidas entre 0 e 90 graus, tá? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho aqui, ó, esses ângulos aqui, ó, eu posso chamar, eles são ângulos agudos. Aqui, por exemplo, pode ser 80 graus, aqui pode ser 70 graus, né? E aqui pode ser 30 graus, ó. Se eu pegar a soma dos ângulos internos aqui, vai dar 180. E todos os ângulos aqui, eles são menores que 90 graus. Então, eu tenho o acutângulo. Então, agora, pessoal, nós temos esse triângulo aqui que eu vou chamar ele de obtusângulo. O que é esse triângulo obtusângulo, pessoal? Esse triângulo obtusângulo é quando eu tenho um ângulo interno obtuso, tá? Isso quer dizer que o quê? Esse ângulo, um ângulo só. Se eu tiver um ângulo desse triângulo entre 90 graus menor ou igual, menor que o meu ângulo, menor que 180, ou seja, ele tem que estar entre 90 graus. Opa, fiz o 90 errado aqui, né? Então, olha só, ele tem que estar entre 90 e 180, tá? Ele não pode ser o ângulo 90 e nem 180, ele tem que estar entre, tá bom? Então, supondo que eu tenho esse ângulo aqui que vale 120 graus, ó. Então, eu já posso falar que ele é obtusângulo, porque um desses ângulos vale ali entre 90, ele mede ali entre 90 e 180 graus, que é um ângulo interno obtuso. Então, eu já posso falar que esse triângulo ele é obtusângulo. Beleza, pessoal? Então, nós vimos aí, ó, as duas classificações de triângulo, quanto aos seus lados, né? Quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos internos, tá bom?
Beleza, então o exercício, né, fala para nós assim, ó, determine a medida do ângulo x indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e às medidas de seus lados. Galera, se eu tenho então três lados iguais, ó, 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros, então esse lado é igual a esse, que é igual a esse, eu já posso falar que é um triângulo equilátero. Equilátero, né? E eu ainda consigo achar esse valor de x como? Se é um triângulo equilátero, lembra lá que um triângulo equilátero eu pego o meu ângulo, a soma dos meus ângulos, que seria 180 graus, e vou dividir por 3, né? Então eu tenho 60 graus, ó, que é igual a x. Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero têm a medida de 60 graus, tá bom? E se esse ângulo aqui vale 60 graus, né? Se todos os ângulos internos aqui estão valendo 60 graus, eu já posso falar que é acutângulo também, né? Acutângulo. Porque, afinal de contas, lembra lá? Porque, afinal de contas, os meus ângulos internos estão entre 0 e 90 graus, né? Então, eu tenho um triângulo equilátero que é acutângulo, tá bom? Bom, agora eu tenho esse triângulo aqui que eu tenho dois lados iguais. Esse lado é igual a esse lado, então eu já posso falar que é isósceles, né? Beleza. E eu tenho um ângulo aqui, ó, que é 120 graus. Então eu já posso falar que é um ângulo que é obtusângulo, né? Porque afinal de contas, obtusângulo, porque afinal de contas, olha só, eu tenho um ângulo que vale 120 graus. Mas, ô Vinícius, como eu acho o valor de x aqui? Eu vou achar o valor de x, galera, basicamente fazendo o seguinte. Se eu sei que daqui até aqui vale 180 graus e daqui até aqui vale 150, eu sei que aqui vai valer o valor de x, né? Então, se eu acho esse valor aqui, eu estou achando esse valor aqui, né? Beleza, então eu posso fazer, ó, 150, 180, né? Menos 150 graus, eu tenho exatamente 30 graus, né? Então, aqui, ó, vai valer 30 graus e aqui vale 30 graus. Beleza, pessoal? Então, eu tenho um triângulo isósceles, obtusângulo e achei o valor de x, que é 30 graus. Agora, eu tenho esse caso aqui, olha só. Eu tenho dois lados iguais e um diferente, e tem esse valor de x. Se eu tenho dois lados iguais, de cara eu já sei que é isósceles, né? Isósceles. Beleza. Tranquilo. Agora, como que eu acho esse ângulo x aqui? Detalhe, se eu tenho um triângulo isósceles, o meu ângulo do vértice que eu falei para vocês, que seria esse ângulo aqui que está fazendo ali, ó, a junção dos dois lados, né? Dos dois lados iguais. E eu tenho esse ângulo da base aqui, ó. Os ângulos da base são iguais e esse ângulo do vértice aqui ele é diferente. Então, como que eu acho esse valor de x aqui? Beleza, vamos lá. Eu posso achar basicamente os ângulos da base aqui, né? Então, aqui eu posso falar que vai ser y e aqui também vai ser y. Então, se aqui vale 110, o total vale 180, né? E aqui vale 110, eu posso fazer o seguinte, ó. O y vai ser exatamente o quê? 180 menos 110, né? Que vai ser exatamente quanto? 70 graus, né? Então, eu sei que o meu y aqui vale 70 graus. Eu sei que esse também y aqui vale 70 graus. O x vai ser o quê? X vai ser igual a... Eu posso pegar 180 menos os 70 graus, né? E menos o outro 70 graus. Eu vou ter, então, x igual a... Aqui eu vou ter 180 menos 70, 110 com menos 70, 40 graus, né? Então, eu tenho x é igual a 40 graus aqui, ó. Beleza, pessoal? Porque, afinal de contas, eu sei que a soma dos meus ângulos internos é 180. Beleza? Então, se eu acho esses dois valores aqui de y aqui, eu sei que aqui vale 70 e aqui 70. O x vai ser o quê? 180 menos 70 menos o outro 70 graus, né? Que vai dar 40 graus. Beleza, galera? Lembrando que, olha só, se ele é isósceles e se eu sei que um dos ângulos aqui vale 70 graus, eu posso falar que ele é acutângulo, né? Acutângulo. Porque, afinal de contas, eu tenho ângulos internos aí que estão com medidas entre 0 e 90 graus. Já nesse triângulo aqui, eu de cara estou vendo aqui um ângulo de 90 graus, né? Porque, afinal de contas, esse quadradinho representa um ângulo reto. Se é um ângulo reto, então é um triângulo
retângulo, ó, triângulo, vamos colocar aqui, ó, triângulo, retângulo. Ele é um triângulo retângulo e ele, olha só, se é 90 aqui e 37 aqui, com certeza esse ângulo aqui também vai ser um ângulo diferente. Se eu tenho 3 ângulos diferentes, eu tenho escaleno, né? Escaleno. Beleza, pessoal? E como que eu vou achar o valor de x aqui? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então x vai ser exatamente o quê? 180 graus, menos esse 90 graus aqui, menos esse 37 graus aqui, né? O resultado disso aqui, pessoal, vai dar 53. Então, x é igual a 53. Então, eu já tenho aí, ó, ele é um triângulo retângulo, porque, afinal de contas, o seu ângulo, né, interno vale 90 graus, né? Beleza. Eu sei que ele é escaleno, porque, afinal de contas, eu sei que os 3 ângulos são diferentes, os 3 ângulos internos têm medidas diferentes entre si, e eu sei que o x vale 53, porque se eu pegar ali os 180 graus, que é a soma de todos os ângulos, e for subtraindo, eu vou ter exatamente 53 graus ali. Beleza, galera? Então, vamos para o próximo, olha só. Agora, olha só, pessoal, circuncentro de um triângulo. O exercício, a explicação está falando basicamente o seguinte para nós, ó, que as mediatrizes dos lados de um triângulo se cruzam num ponto C. Então, se eu pego aqui um triângulo, né, um triângulo qualquer, e se eu pego ali, ó, basicamente um segmento de reta que está passando perpendicularmente a cada lado do triângulo, olha só, igual, por exemplo, eu tenho um lado AB aqui, eu passo um segmento de reta aqui, ó, exatamente no meio, tá? No meio desse segmento de reta AB aqui, ó. Se eu traço essa reta aqui, essa retinha verde que vocês estão vendo, no meio, e ela forma um ângulo de 90 graus, então eu tenho a mediatriz, tá? A mediatriz do lado de um triângulo. Então eu vou fazer isso para cada lado, olha só. Eu traço essa reta aqui, ó, verde aqui, ó, no segmento AC, nesse lado desse triângulo, exatamente no meio desse lado AC. Então, por exemplo, isso aqui vale 2, aqui também vai valer 2, beleza? Então, quando eu faço isso e essa reta tem um ângulo de 90 graus formado com esse lado desse triângulo, então eu tenho a mediatriz, tá? Mediatriz do lado AC. E o mesmo eu vou fazer com o lado BC, olha só. Então, eu tenho o lado BC aqui, eu tenho uma reta que está passando perpendicularmente à reta BC, ao lado BC, e eu formo um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho a minha mediatriz. Só que quando essas mediatrizes se encontram, igual vocês estão vendo aqui, ó, elas se encontraram, eu falo que é o circuncentro, tá? Circuncentro. Aí até a definição fala que o circuncentro de um triângulo ABC tem a propriedade de equidistar dos vértices do triângulo e esse ponto é o centro da circunferência ao triângulo, que é a circunferência que passa pelos pontos ABC. Professor, não entendi nada. Olha só, esse ponto aqui central, tá? Onde as mediatrizes estão se encontrando, fala o seguinte para nós, que se eu pegar, por exemplo, aqui do ponto C até o ponto C aqui, ó, que é o centro, vai ter uma certa distância. Se eu pegar do ponto A até esse ponto C aqui, vai ter exatamente a mesma distância que de C ao centro. E se eu pegar do ponto B aqui até esse ponto central aqui, ó, também vai ter exatamente a mesma distância que de C ao ponto central e de A até o ponto central. Então, se aqui vale 2, essa medida aqui toda vale 2, aqui também vai valer 2 e aqui também vai valer 2. É isso que ele fala que é equidistar, né, do vértice dos triângulos. Ó, o vértice não seria CAB? Então, se eu pego o meu centro ali, ó, onde as mediatrizes estão se encontrando, e ligar uma reta até o ponto, até a cada vértice, eu vou ter a mesma distância, tá ok? Aí fala para nós o seguinte, que esse ponto aqui, ó, onde as mediatrizes estão se encontrando, é exatamente o centro da minha circunferência que está tocando os pontos A, C e B, que são os vértices do meu triângulo retângulo. Então, eu fiz uma explicação para a gente resolver esse exercício aqui, tá? Então, galera, olha só.
Um terreno rural possui 3 casas, conforme ilustrado abaixo, né? Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados A, B, C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Então, galera, se eu ligar, por exemplo, do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C e do ponto C até o ponto A, segmentos de reta, eu tenho basicamente um triângulo formado aí, ó. E ele fala para nós o seguinte: eu preciso ligar, eu preciso fazer um ponto, eu preciso fazer o meu poço artesiano, por exemplo, aqui assim, aonde eu tenho uma distância de B até o meu poço, né? Eu vou chamar aqui o meu poço de P, né? O meu ponto P. De P até o meu ponto C, eu tenho que ter uma determinada distância, que seria a mesma distância de P até B, e também de A até P, eu também tenho a mesma distância, tá? Porque ele fala para nós que é equidistantes, né? Essa distância aí, ó. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados A, B, C. Sendo assim, eu posso usar aquela explicação lá de mediatriz, né? Essa mediatriz, galera, basicamente vai me dar, olha só, um ponto, né, nesse triângulo aí, aonde se eu pegar desse ponto até cada vértice, eu vou ter a mesma distância. Então, se eu ligo, então, olha só, essa reta aqui, se eu faço essa reta perpendicular aqui ao meu lado AC, então eu tenho a minha primeira mediatriz. Então, agora, se eu pego o lado AC, eu vou fazer uma mediatriz, olha só. Lembrando que ela é 90 graus com o meu lado AC, então eu faço a minha mediatriz. E com o meu lado BC, eu também faço a minha mediatriz, que seria aqui 90 graus, né? Com o meu lado BC, eu tenho a minha mediatriz. E quando eu faço o cruzamento dessas mediatrizes, olha só, nesse ponto aqui, né? Eu tenho exatamente o meu ponto P. Então, a minha mediatriz fala o seguinte, que quando eu cruzo essas mediatrizes, eu tenho o meu circuncentro. Lembra lá o meu circuncentro? E o meu circuncentro é o quê? Se eu pegar desse ponto P até o ponto B, se eu pegar do ponto P até o ponto C e do ponto P até o ponto A, eu tenho a mesma distância. Exatamente o que o exercício está pedindo. A distância ali do poço até os meus vértices, ou as minhas casinhas B, C, A, eu tenho exatamente a mesma distância. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente conclui então a correção da semana 3 do PET, volume 3, 8º ano. Peço para vocês, caso vocês gostarem do vídeo, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar aí na divulgação do canal. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E é claro, se inscreva no canal para detonar nas provas de matemática.